pessoal, estamos aqui mais uma vez com uma videoaula e dessa vez nós vamos falar sobre o estrondo inicial, o som e a palavra. Esse é o título da nossa aula. Bem, o que será que isso quer dizer? O som e a palavra? Exatamente. Nós vamos falar da música. Vamos entender a música dentro do contexto do período paleolítico superior e do neolítico, lá na época da pré-história, entender alguns instrumentos musicais que eles criavam durante os seus rituais de dança, né, durante os seus rituais que executavam em homenagem aos seus deuses, como por exemplo a Mãe Natureza. Vamos entender como é que se dá essa música nos dias de hoje. Algumas tribos que ainda utilizam práticas da pré-história, né, usando o elemento da música, por exemplo. Vamos entender o que é a música, entender como é que se produz o som. A gente precisa entender que nós temos um órgão, né, no nosso corpo, os órgãos fonadores que são responsáveis para a emissão do ar, né, entender um pouquinho o que é a faringe e percebermos também que tanto na pré-história quanto hoje nós vamos ter alguns elementos, por exemplo, da arte, como a dança e o teatro, que já era executado lá na época da pré-história e que até hoje nós percebemos essas influências. Vamos estudar também a lenda indígena do Acti, que isso vai nos possibilitar abrir caminho para entender o corpo como um instrumento musical, né? Vamos falar de alguns artistas brasileiros, vamos falar de um grupo também muito famoso mineiro que se chama Grupo Acti, que vai produzir, né, que eles trabalham com instrumentos musicais nada convencionais, que eles se apropriam de objetos do dia a dia para se produzir o som. Então eu tenho certeza que nós vamos ter uma aula bem animada e bem produtiva. Então é isso, pessoal. Que todos nós tenhamos um excelente estudo. Muito obrigado e vamos que vamos, minha gente. Bem, pessoal, a primeira coisa que nós vamos falar agora é sobre a música. A música era valorizada pelos povos antigos desde a época da pré-história e estava muito ligada a um mundo invisível que a gente chama um mundo espiritual, né? Muito ligado às coisas sobrenaturais, muito ligado às práticas ritualísticas, né, que esses povos antigos, e aqui eu gostaria de destacar os homens da pré-história, né, tanto do período paleolítico superior quanto neolítico, né, que eles tinham uma prática muito grande, né, desses rituais mágicos que eu havia dito para vocês, tanto através das pinturas, nas rochas, nas cavernas, né, mas também através da música, através da dança. E eles faziam isso em homenagem também aos seus deuses, para eles ganharem poder, né, para eles homenagearem a mãe natureza, essas forças sobrenaturais por alguma coisa que tenha acontecido, né? Alguma colheita boa, por exemplo. E nós vamos perceber que os mitos e as lendas explicam o surgimento dos sons e a música. Nós vamos ter, por exemplo, uma tribo indígena chamada Tucano, que fica na floresta amazônica, e a gente percebe que esses mitos e lendas que vêm de lá explicam muito a origem dos seus instrumentos musicais. Tem até uma parte interessante aqui que eu vou citar para vocês, que a gente vai encontrar num livro chamado Introdução ao Estudo da Música Indígena Brasileira, que é de uma autora muito conhecida chamada Elza Cameu. E ela vai falar o seguinte, ela vai falar que o Acti era um ser que habitava a floresta e tinha um corpo monstruoso, aberto em vários buracos. O vento, ao atravessar o seu corpo, produzia sons como se ele fosse uma estranha flauta. Como sua música encantava as mulheres da tribo, foi capturado e enterrado pelos índios.
No lugar em que o Akiti morreu, nasceram 3 palmeiras altas, que passaram a guardar seu espírito. Desde então, os índios fazem instrumentos usando o caule dessas palmeiras, produzindo sons suaves e melancólicos, tal como fazia o vento atravessando o corpo de Wakiti. Então, gente, né, essa daí é uma das lendas que vem dessa tribo indígena chamada Tucano, que fica, né, lá na Amazonas, bem próximo de um rio chamado Tiquié, né? E é muito interessante, né, a gente ver como, através do mito e da lenda, eles tentam explicar essas questões da música, principalmente, né, essa questão mesmo dos instrumentos musicais. E aí a gente não pode deixar de enfatizar, né, que a todo momento, gente, nós estamos usando o corpo, né, para poder nos comunicar. E a gente pode se comunicar tanto através do corpo, mas a gente também se comunica através dos sons, né? A gente pode dizer também das onomatopeias, né? Onomatopeias é sempre quando eu estou falando, eu estou usando algum tipo de interjeição. Oh, sabe? Esses pequenos sons, onomatopeias, né? Por exemplo, se eu der um exemplo aqui, nossa, gente, eu estava dando aula aqui e de repente, ploft! Quando eu olhei, a xícara de café que estava à frente da minha escrivaninha caiu no chão. Ou seja, essas onomatopeias, que são esses ploft, miau, essas interjeições sonoras a gente chama de onomatopeias. E nós estamos utilizando isso o tempo todo. Só que para que nós consigamos extrair o som do nosso corpo, a gente primeiramente precisa entender que tudo isso se dá por meio da respiração. E dentro da respiração nós vamos ter a inspiração, que é quando eu puxo o meu ar, e a expiração, quando eu solto o meu ar. Esse processo é muito importante porque quando a gente está trabalhando com essa ideia de inspirar e expirar, que a gente chama que é todo esse processo respiratório, nós não podemos deixar de enfatizar o diafragma, tá? Que é um músculo que fica abaixo das nossas costelas, tá? E sempre, por exemplo, quando a gente está puxando o nosso ar, esse diafragma, que é um músculo, se contrai e move-se para baixo. Ele vai para baixo. Então, quando a gente puxa o ar, a nossa costela se abre, os nossos músculos, né, intercostais, os músculos que ficam nas costelas, se abrem, certo? Para a gente puxar esse ar e o diafragma abaixa. Quando a gente solta o ar, ou seja, expira, esse diafragma vai relaxar e vai se mover para cima. Enquanto o diafragma se move para cima, a nossa costela novamente se fecha e os músculos intercostais que estão, né, que são os músculos da costela, também relaxam. Então é sempre pensar nisso. Imagine que você está com um balão. Quando você sopra o balão, né, e o balão fica todo inchado, é o que acontece com a nossa costela. Abre-se a costela, os músculos intercostais e o diafragma abaixa, ele fica contraído. Quando a gente murcha o balãozinho, que é soltando o ar, por exemplo, a nossa costela se fecha, ou seja, ela não se expande mais, volta para o seu lugar normal e o diafragma sobe. Como? Relaxado, não mais contraído. Deu para entender mais ou menos? Eu resolvi mostrar um vídeo para vocês porque pode ficar um pouquinho mais claro, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Vou mostrar como é que se dá o mecanismo da respiração. No ser humano, a respiração é efetuada pelos movimentos ascendentes e descendentes da cavidade torácica. Durante o movimento ascendente, os músculos intercostais externos se contraem, erguendo as costelas para fora. Simultaneamente, os músculos diafragmáticos também se contraem, abaixando o diafragma. Como resultado, o volume da cavidade torácica aumenta e a pressão do ar diminui. À medida que o ar na cavidade torácica em torno dos alvéolos diminui, eles esticam e o ar externo entra nos pulmões por meio da faringe, da laringe e dos brônquios. Este processo é denominado inspiração. Após esse processo, os músculos intercostais externos relaxam, mas os músculos intercostais internos se contraem. Agora, a cavidade torácica é restabelecida ao seu volume normal. Os pulmões estão agora comprimidos, forçando o ar para fora, saindo dos pulmões através das narinas e para fora delas. Este processo é denominado expiração. Então podemos concluir que, durante a inspiração e expiração, os pulmões e a cavidade torácica funcionam de forma sincronizada. Em um ser humano normal, a taxa de respiração é de entre 15 a 18 vezes por minuto. Ah, viu? Deu para compreender um pouco mais? Bem, pessoal, mas além da respiração, não só a respiração é responsável pela, a emissão dos sons que saem do nosso corpo. Nós vamos ter também as famosas pregas vocais. Meus queridos, elas são importantíssimas para a gente poder entender como é que funciona o som, não é? Só que para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa saber que as pregas vocais ficam dentro da laringe, né? Ou seja, antigamente as pregas vocais eram chamadas de cordas vocais, até porque não existiam muitos estudos, sobre a música, não existia muitas pesquisas e a criação de vários conceitos. Com o passar do tempo, esses estudos foram avançando e aí agora a gente não fala mais cordas vocais, a gente fala pregas vocais, certo? E aí eu resolvi também trazer para vocês um videozinho e mostrar como é que se dá esse movimento das pregas vocais. Então agora nós vamos entender um pouco mais por dentro da gente, como é que funciona isso. Só que antes de eu falar para vocês, a gente tem que saber que essas pregas vocais são músculos que se abrem e se fecham, tá? De acordo com a nossa respiração, tá? E agora eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que se dá esse movimento. Foi um exame de alguma pessoa mostrando como é que se dá as pregas vocais, os seus movimentos, tá? Enquanto o vídeo estiver rolando, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, beleza? Então, reparem só. Percebam que a pessoa que está falando está emitindo sons. Por que ela está emitindo sons? Porque quando ela está soltando o ar, ou seja, eu inspiro, puxo o ar. Quando eu solto o meu ar, eu provoco o som. Eu falo alguma coisa. Então, quando eu começo a falar alguma coisa, significa que as pregas vocais, que são essas duas fendas branquinhas aí, elas se juntam. Então elas vibram. Vocês estão percebendo quanto elas estão vibrando? E elas estão coladas uma na outra? Elas fazem sempre esse movimento assim de contração, contrai, vibra, elas esticam, né?
E se vocês forem reparar, essas pregas vocais estão num estado muito bom. Por quê? Elas estão branquinhas, sem nenhum tipo de placa. Vocês podem reparar que elas estão se juntando por completo, não está dando nenhum buraquinho na hora que elas se juntam. Isso significa que ela não tem nenhum tipo de problema que a gente chama de fendas, né? Se a gente consegue juntar essas duas partes branquinhas aí que vocês estão vendo, que são as pregas vocais, se elas se juntam por completo, você tem uma voz saudável, não é? E aí a gente percebe que ela está saudável porque ela está branquinha, né? Possivelmente é uma pessoa que não bebe muito, nenhum tipo de álcool, pode beber socialmente, talvez. É uma pessoa que come muita maçã, né? Uma pessoa que se hidrata muito tomando água. E esses são os cuidados para uma boa voz, não é? Então deu para reparar aí, né, gente? E vocês percebem que essas pregas no vídeo, elas vibram. E quando elas vibram, elas produzem os sons, não é? Então, sempre essas pregas vocais, elas estão na laringe, como eu havia dito, né? E que acontece? Esse som que sai é articulado também junto com os lábios, com a língua, com a mandíbula. Isso vai gerar a voz, né? Só que a gente não pode deixar de saber também que, além dessas pregas vocais, a gente vai ter um som que vai ficar muito concentrado aqui, próximo da laringe, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Eu estou falando aqui pela minha laringe. Só que eu não posso deixar de enfatizar aqui que se nós não tivéssemos as caixas de ressonância, que é o que eu vou explicar agora, o que são as caixas de ressonância? É aonde eu consigo brincar com a voz, é aonde eu consigo jogar a minha voz. A gente costuma falar dentro do teatro que nós temos grandes ressonadores, porque senão a nossa voz ficaria concentrada toda na garganta, como eu estou falando aqui agora, ó. Mas, se não fossem as caixas de ressonância, eu não conseguia projetar minha voz em outras partes do meu corpo. Por exemplo, eu consigo falar deste jeito, e aí agora eu estou concentrando a minha voz que sai aqui da laringe, mas eu estou ressoando essa voz aqui na minha cabeça. Ou, ao mesmo tempo, eu posso estar falando e colocando a minha voz em outra caixa de ressonância. Eu posso colocar a minha voz aqui bem anasalada, que é aqui no nariz. Ou, ao mesmo tempo, eu posso colocar a minha voz aqui bem no diafragma, bem abaixo da minha laringe, aqui. Ou eu posso falar com a voz de peito, peito, peito. Então, essas são as nossas caixas de ressonância, porque senão a nossa voz ia ficar muito restrita na laringe. Por isso que ela vem pela laringe, mas a gente consegue projetar essa voz. Por isso que os atores têm que trabalhar muito isso na parte de voz, na parte de canto, né? Ou no momento que ele vai dar um texto, porque ele tem que projetar a voz para a última pessoa que está assistindo ao espetáculo, para que ela consiga escutar de maneira clara, tá? A gente chama de projetar a voz. E para a gente conseguir projetar a voz, a gente precisa dessas caixas de ressonância. É interessante enfatizar aqui também que durante o crescimento, né, a voz do ser humano se transforma, porque a laringe aumenta de tamanho, gente. Né? Principalmente nos meninos, a gente costuma usar uma expressão muito antiga que é: nossa, esse menino tá oitavando, né? Oitavando é porque ele tá mudando de voz. Sabe quando o menino ele começa a falar com a voz grossa e depois ele dá aquela desafinada? Essa desafinadinha que a gente chama que ele está oitavando. E é por causa da laringe, tá, gente? Que tá aumentando o tamanho.
E aí a gente não pode deixar de falar também que nós conseguimos extrair a música, os sons, através de objetos, através da natureza, como bem faziam os homens da pré-história. Como, por exemplo, flautas e tambores. Gente, é isso mesmo. Como é que eles construíam essas flautas, esses tambores? Eles não tinham nenhum tipo de maquinaria, nenhum, né? Eles não tinham estudos sobre música, né? Não tinha essa evolução que existe hoje em dia. Eles pegavam ossinhos de aves para poder fazer as suas flautas, peles de animais para fazer os tambores, utilizavam bambus, troncos de árvores e também, gente, eu repeti aqui peles de animais, desculpem, tá? Mas também utilizavam intestino dos animais para produzir o som e para produzir os instrumentos musicais deles. E muitas vezes, gente, esses instrumentos musicais eram considerados objetos sagrados, usados nas celebrações para tanto atrair ou espantar animais e espíritos. Era um jeito que os homens da pré-história tinham para poder também estabelecerem conexões com a mãe natureza, com essas forças sobrenaturais. Nós vamos ter um instrumento musical pré-histórico muito antigo chamado didgeridô. Para quem não sabe, o didgeridô é um instrumento de sopro muito utilizado pelos aborígenes australianos. E é uma espécie de um aerofone. O que é um aerofone? É um instrumento em que o som é provocado pela vibração do ar. Então, a gente coloca o didgeridô na boca, né? E pela vibração dos lábios e também por outros sons produzidos pela pessoa que está tocando, né? Ele consegue produzir um som extremamente interessante e muito utilizado na Austrália, tá? Muito utilizado. E é um instrumento bastante antigo, tá? Nós temos uma imagem aí de um austríaco, aliás, um australiano, né, tocando um instrumento, que é o didgeridô. Olha para vocês verem como é que é esse instrumento, né, bem grande, parece mesmo, bem uma espécie de uma flauta, né, gente? E claro, a gente não pode deixar de falar de alguns instrumentos musicais nos dias de hoje, não é? E vamos começar a falar um deles, que no caso é o gongo. Olha esse instrumento aí chamado gongo, gente. Bom, nós vamos ter algumas classificações, né, alguns nomes que a gente dá a alguns instrumentos musicais. Nós temos, por exemplo, os idiofones, que são todos aqueles instrumentos que a gente consegue produzir o som como assim? Através de um toque que a gente dá nesse instrumento e ele vibra por inteiro, como é o caso desse gongo aí. Perceba, se a gente pegar e dar uma batida nele, muito forte, né, como os japoneses, os chineses fazem, esse instrumento vai vibrar, né? Então, quando o som é vibrado por inteiro, a gente chama de idiofone. Nós temos também outros exemplos, como, por exemplo, o chocalho, né? Os pratos, quando a gente bate os pratos, certo? Ao mesmo tempo, pessoal, nós vamos ter também outra classificação, que são os membranofones. Nós temos um exemplo aí dos atabaques. Quando o som é produzido pela vibração de uma membrana esticada, como, por exemplo, uma pele de um animal. Olha um exemplo aí do atabaque, né?
Nós temos também o pandeiro, né, que é utilizado, basta você bater, fazer uma fricção ou uma batida nesse instrumento, né, e se ele vibrar, nós temos o membranofone. Geralmente é feito, tá, com uma membrana esticada, como é o exemplo que eu dei para vocês de pele de animal. Nós temos também uma classificação, o grupo dos aerofones, tá? Que nós temos o caso aí de um exemplo, que é a gaita, é quando o som é produzido pela circulação do ar. Nós temos a gaita e temos também, por exemplo, a flauta, né, gente? Que a gente coloca na boca, né, e sopra para poder emitir o som. Não só a gaita, não só a flauta, né? Nós temos vários outros instrumentos, por exemplo, né? O trompete, que basta a gente soprar, né? Que vai produzir o som. Temos também outros grupos de instrumentos musicais, como, por exemplo, os eletrofones, tá? Esses eletrofones, o som é produzido eletronicamente. Nós vamos ter aí um exemplo que eu pus para vocês, o teremin. O teremin é um instrumento não muito conhecido, assim, ele não é tão popular, mas é interessante porque ele foi inventado em 1920, tá, gente? Foi o primeiro instrumento do mundo controlado sem quaisquer contato físico. Olha que louco! Eu não preciso ter nenhum contato físico com ele, diferente dos outros. Isso é muito bacana, porque eu apenas preciso mover as mãos perto dessas duas antenas de metal que vocês estão vendo aí, ó. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Então eu não toco neles, eu apenas me aproximo, eu movo as mãos dessas antenas. A antena da direita que vocês estão vendo que está para cima é responsável para mudar a frequência do som, e a esquerda que vocês estão vendo que está inclinadinha, né, ela que vai alterar o volume. E embora, gente, a popularidade desse instrumento criado por um físico e músico, né, soviético chamado Teremin, ele conseguiu atrair muitos curiosos no mundo inteiro, tá? Inclusive nós temos escolas muito renomadas, escolas que ensinam esse instrumento, que é o teremin, tanto na Rússia, quanto nos Estados Unidos, quanto no Japão. Então lembrem-se, tá? O teremin, esse instrumento musical, viu? Você não tem contato físico com ele. E o próprio nome já fala, teremin, que é o físico e músico que construiu esse objeto, tá bom? Para nós finalizarmos a classificação dos grupos de instrumentos musicais, por exemplo, nós vamos ter os cordofones, que são, um exemplo aí, as harpas, o cavaquinho, o violão, que é o quê? Sons que a gente consegue produzir pela vibração das cordas. Então, é quando eu toco nas cordas para poder emitir o som. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido isso daí. E aí, agora, gente, é interessante dizer o seguinte. Assim como a gente tem esses instrumentos que eu acabei de citar para vocês, né? Alguns desses instrumentos não eram utilizados pelos homens da pré-história, porque eles utilizavam, né, os elementos que a própria natureza ofereciam a eles para eles fazerem seus instrumentos musicais, como é o caso, por exemplo, né, dos ossinhos de animais que eles construíam as flautas, né, alguns tambores que eles construíam a partir da pele dos animais. E aí é muito interessante que isso ainda é pensado na nossa contemporaneidade, porque nós temos alguns artistas, sim, alguns artistas muito interessantes, como é o caso do Hermeto Pascoal, que é um músico que mora no Alagoas.
nós vamos perceber que eu até coloquei uma música aí para vocês, enquanto vocês vão escutando essa música. Ele trabalha muito, gente, com piano, viola e flauta. Ele mistura vários instrumentos musicais, tanto produzidos pela indústria, quanto também produzidos pelo seu próprio corpo, como a sua barba. Ele trabalha com objetos não usuais, chaleira, tamanco, brinquedos. Então ele vai brincando com sons, né? Ele vai extraindo os sons de objetos do nosso cotidiano. E foi aí que ele criou, por exemplo, essa música chamada Missa dos Escravos, que é uma música muito interessante, que foi gravada nos Estados Unidos em 1977. E ele utiliza aí instrumentos como violão, flauta, tambores e também sons de animais. Seus sussurros remetem a lamentos de pessoas que foram escravizadas no Brasil. Então, escutem essa música aí para vocês perceberem essas nuances na produção do Hermeto Pascoal. Perceba os sussurros dele, essas vozes que ele está construindo. Olha o som do tambor. Percebam a flauta. Né? E é isso, gente. Para o músico, todo material pode ser usado como instrumento musical. Todos os sons do universo podem ser entendidos como música. Um boiadeiro, por exemplo, quando toca, faz aquele som berrante, é uma música, assim, por que não? E aí foi essa música que eu mostrei para vocês, né? Missa dos Escravos, ok? Bem, continuando, e aí nós precisamos entender, compreender alguns elementos importantes na música.
Os múltiplos sons que a gente consegue reunir e organizar e poder nos comunicar, isso pode ser chamado de sons. E os sons têm timbre, intensidade e altura. Timbre é uma coisa muito interessante, que é o que vai diferenciar um som do outro. Por exemplo, se vocês estiverem na sua casa, né, com seu quarto fechado, e chegar alguém na sua casa, um tio ou alguma tia, provavelmente vocês vão identificar que chegou alguém, tanto pelo barulho, mas pelo som da voz que vai sair da boca dessa pessoa. E vocês vão conseguir identificar, é meu tio, é minha tia, é meu primo, é minha prima, porque cada um de nós temos um som diferente, temos um timbre de voz diferente. Isso não acontece somente para a voz humana. Nós também temos instrumentos musicais. O timbre de um piano é completamente diferente de um timbre de um pandeiro. Você consegue diferenciar um som do outro. Isso é chamado de timbre. Ao mesmo tempo, também nós vamos ter um outro elemento importante na música, que é a intensidade, chamado de intensidade fraca ou intensidade forte. E aí é uma coisa que eu quero destacar, meus queridos e minhas queridas. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? É uma hipótese aqui. Por exemplo, se eu virar e falar assim: Ô menino, eu já te falei mais de 1000 vezes. Abaixa o som tá muito alto, tá me atrapalhando a estudar. Essa expressão, o som está muito alto, está errado. Eu não posso falar isso. Eu tenho que dizer o seguinte: diminui a intensidade do som. Ou então eu coloco assim: diminui, deixa o som mais fraco. Ou então aumente, deixe mais forte a intensidade do som. Porque conceitualmente falando, é assim que se deve dizer. Mas no dia a dia, a gente não fala isso. A gente fala assim: abaixa a altura do som ou aumenta a altura do som. E aí nós temos que entender que a altura não está ligada à intensidade. A altura está ligada a grave ou agudo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu começar a falar com vocês assim, eu estou utilizando a minha voz grave. Mas, ao mesmo tempo, se eu começar a conversar com vocês assim, eu estou utilizando a minha voz aguda. Isso é chamado de altura. A altura se classifica em agudo ou grave, tudo bem? Isso, altura, é completamente diferente de intensidade. Intensidade é quando eu falo assim: Ô menino, vai estudar. Isso é uma intensidade forte. Agora, se eu falar assim: ô menino, vai estudar, é uma intensidade fraca. Então, vocês conseguiram perceber a diferença de intensidade forte e intensidade fraca? Intensidade forte é quando eu falo de forma mais brava. Intensidade fraca é quando eu falo de forma mais carinhosa. E isso não tem a ver com a altura. Porque a altura está ligada a grave ou está ligada a agudo. Grave ou agudo. Tudo bem? Então, se alguém vira para você e fala assim: diminui a altura do som, você vai falar assim: não, tá errado. Não tem como eu transformar o som em grave ou agudo do jeito que você quer. Você tem que me pedir para o quê? Diminuir a intensidade do som. Ou aumentar a intensidade do som. A intensidade não tem nada a ver com a altura. Ficamos certos? Entendidos? Olha lá, hein, gente? Vamos prestar atenção nisso, porque isso é extremamente importante, tá? Mas é óbvio, né, que no dia a dia vocês vão falar de maneira informal. E se vocês forem corrigir alguém, as pessoas vão rir da cara de vocês. Mas é isso, gente, né? Conceitualmente dizendo, é dessa forma que acontece. Bem, continuando. Dança na pré-história.
algumas hipóteses. Interessante, falamos da música, falamos da pintura em aulas anteriores, e a dança existe? Existe, claro que existe. E a dança existiu na pré-história e agora nós vamos falar algumas hipóteses. Só que primeiro a gente precisa entender o que é a dança, né, gente? Por exemplo, o movimento, qualquer movimento que a gente faça, é algo natural, é algo que é inerente a gente, seres humanos. E é por meio desses movimentos, desses gestos, que a gente consegue se comunicar com o outro, beleza? Essa comunicação se dá por meio de uma linguagem corporal, por meio do nosso corpo, né? E a dança é uma linguagem que tem muitos gêneros. Por exemplo, nós temos o rock, o jazz, o frevo, o samba, o hip hop, o funk, o sertanejo, né? São estilos diferentes, tá? Em contextos históricos diferentes. Gente, não existia um funk, por exemplo, um axé lá no século XVIII, século XVII, né? Por isso que é interessante que os estilos de músicas que surgem, eles têm a ver com os contextos históricos, eles têm a ver com o contexto atual em que eles foram produzidos, né? Então hoje, por exemplo, dentro da atualidade, o que mais se produz é o quê? Música pop, funk, nós temos música sertaneja, né? Essas músicas orientais aí que tá na moda também, enfim, né? Então a música é responsável pelo momento atual, né? Ela é construída de acordo com o contexto ao qual ela está inserida. E por isso que cada estilo de dança tem o seu próprio vocabulário, que se dá por meio dos gestos, né? E a existência, por exemplo, da dança, gente, na pré-história, segundo vários estudiosos, como arqueólogos, antropólogos, foram evidenciados por meio, por exemplo, das pinturas, né, dos artefatos, das esculturas. Então, por isso é que a gente consegue evidenciar, né, a presença da dança na pré-história, por causa desses estudos. Se não fossem esses estudos, a gente não tinha nenhum tipo de informação no que diz respeito a isso, tá? E aí, nós vamos ter algumas hipóteses que eu acho bem interessante. Uma das hipóteses são as celebrações. O que era isso? Lá na época da pré-história, quando havia algum tipo de nascimento, ou iniciação dos adolescentes à fase adulta, ou algum tipo de ritual de união dos casais, ou então quando alguém morria, né, os homens da pré-história faziam essas celebrações, né, essas danças ritualísticas. Armas para caça e guerra também, eles dançavam quando eles estavam no processo de preparar armas tanto para caça ou então para ocasiões como a guerra. Nós vamos ter, dentro das colheitas deles, na agricultura durante o período neolítico, né, quando eles conseguiam ter uma boa safra, principalmente durante os meses de frio, então eles agradeciam a mãe natureza através da dança também. Assim como a gente também vai ter os rituais de cura muito presente naquele momento, executados pelo chefe deles, chamado xamã. Mais à frente eu vou explicar o que era o xamã, tá? Nós vamos ter também circunstâncias religiosas, né, envolvidas nesse fazer, né, nessa dança que eles executavam, que geralmente eles faziam isso em homenagem aos deuses, aos ancestrais, a alguns elementos da natureza como as estrelas, a chuva, o sol, né? Eles estavam sempre procurando apaziguar a força desses elementos ou obter poder sobre eles. E, por fim, nós vamos ter também a vitória deles em alguma guerra, né? Ou após alguma caçada. Então, sempre era um motivo para que eles pudessem celebrar, agradecer
através das pinturas. E agora vocês estão vendo a representação aí de duas pinturas, né, do período neolítico. Vocês percebem aí o uso, né, dos movimentos, indo, por exemplo, nessa imagem à esquerda, vocês estão vendo corpos que estão em movimento, né? Ao mesmo tempo, me parece, pela interpretação, que eles estão fazendo uma dança em homenagem, talvez, ao sucesso que eles obtiveram numa caça, não sei. Vocês percebem que as figuras estão em movimentos. Do lado direito, vocês estão vendo uma outra imagem que são 3 pessoas com algum objeto na mão que provavelmente era algum instrumento musical também muito utilizado por eles, como os ossinhos de animais, né, que eles utilizavam como flauta, e também me parece que eles estão em movimento, então você vê uma ligação muito forte da dança com a música dentro desse rito em homenagem aos deuses. E aí, máscara na pré-história? Como assim? Sim, nas cerimônias de cura, por exemplo, nós vamos ter um líder espiritual conhecido como xamã, o grande curandeiro, né? Ele era responsável, né, por fazer essa conexão das pessoas ali presentes, né, da terra, e ele conseguia fazer essa comunicação das forças sobrenaturais dos deuses em relação à terra, as pessoas que estavam ali, a tribo deles, né? Eu tô falando tribo, tá? E sim, ele usava o xamã, ele usava máscara para poder representar animais e deuses, e isso lhe dava poder segundo as suas crenças. Todos lá tinham essa crença, tá, gente? E aí, assim, o xamã, ele colocava essas máscaras, ele executava movimentos, ele dançava, né? A ele era atribuído essa função. Só que, assim, poxa, por que a máscara? O que a máscara tem a ver, por exemplo, com o teatro? Se a gente trazer, né, tentar compreender a utilização da máscara dentro de uma linguagem teatral, ela vai ter uma função que é o quê? Proteger o ator dos olhares do público. Só que isso, gente, o que acontece? Se eu coloco uma máscara, vai limitar o meu campo de visão, não é? Uma vez que as máscaras tinham, os olhos ficavam vazados para que o ator pudesse ter a visão, obviamente, né? E não cair no palco ou qualquer outro tipo, enquanto ele estivesse movimentando. E aí, se ele vai ficar com a visão limitada, vocês concordam comigo que ele vai ter que exagerar nos movimentos, tanto da cabeça, para ele saber aonde ele está andando, quanto do corpo? Vocês conseguem pensar nisso? Por quê? A máscara transforma. Por que a máscara transforma? Porque vai exigir do ator que ele, já que ele não tem a expressão do rosto, que a gente chama a expressão facial, já que está limitada porque tem uma máscara ali, ele vai ter que exagerar em outras partes do corpo. Então ele tem que ser extremamente exagerado e ele tem que ele vai ter que usar gestos grandiosos para que a última pessoa que esteja assistindo o espetáculo possa ver, possa compreender aquilo, né? Então, a linguagem corporal ela é muito grande, muito presente, principalmente no teatro, e vamos, né, nos reportar lá na época da pré-história, os homens, os xamãs, né, os líderes faziam isso, utilizavam máscaras, né? E com isso, como ele usava máscara, seus gestos, seus movimentos ficavam muito maiores, ficavam muito mais expressivos, né? E junto com isso eles usavam trajes especiais, né? Usavam pinturas no corpo, tudo isso durante o rito. E aí, olha que interessante.
há evidências teatrais dentro da pré-história? É possível, Didi? Como assim? Os homens da pré-história, eles não conheciam teatro, eles não eram estudiosos de dança, eles não eram estudiosos da música. Mas eu posso dizer que talvez as primeiras manifestações de música, de dança, de teatro aconteceram na pré-história? Sim, é possível. Principalmente por meio do xamã, por meio da representação. Quando ele estabelecia o contato com essa força sobrenatural da natureza, ele utilizava os gestos, através do seu corpo, os sons, né? E a expressão facial, quando ele não estava de máscara, por exemplo. Ou quando ele estava com máscara, né? A máscara suprimia a expressão facial dele, então isso alargava ainda muito mais a sua expressão. Poxa, se nós estamos lidando com gestos, sons, expressão facial, máscara, são elementos importantíssimos no fazer teatral. Concordam comigo? Então, gente, isso é incrível, porque nós temos aí um elemento importantíssimo dentro do teatro, que é a imitação. Olha para vocês verem que a gente chama essa imitação de mímese. Por quê? Porque os homens lá da pré-história, o xamã, eles faziam... O que o xamã fazia? Ele imitava os animais, ele incorporava, né? Ele trazia essa carga para o seu corpo. E ele conseguia fazer isso através do quê? Da imitação, da representação. E também não só os animais, eles também acreditavam, eles traziam também essa energia dos deuses e dos grandes guerreiros, né? Dessas forças sobrenaturais, eles interpretavam, eles representavam. Então, olha para vocês verem aí um elemento fortíssimo dentro do teatro, a imitação. Quantos de nós não somos atores, artistas, né? O tempo todo a gente está imitando. A criancinha, né? O neném está sempre imitando. Como é que ela começa a falar, a se comunicar? Tentando imitar, soltando sons, imitando a gente. O tempo todo é assim que o bebê vai construindo, né, as palavras, as frases na sua cabeça, né, através da imitação, da repetição, não é mesmo? E aí, gente? Quais são as influências da pré-história nos dias de hoje? Temos lá na Bahia, por exemplo, e em vários outros lugares. Mas vamos citar lá excepcionalmente. Nós temos um núcleo afro-brasileiro de teatro de Alagoinhas, conhecido como NATA. É um núcleo, tá, gente, dirigido por Fernanda Júlia, depois vocês dão uma olhadinha nos trabalhos dela no YouTube, e vocês vão perceber que é um grupo que se inspira nas mitologias africanas, né? Então nós vamos ter não só uma influência, a gente tem influência da pré-história, mas também nós vamos ter influência de outros povos mais antigos na nossa cultura. E que ambos os povos, né, meio que compartilham essa ideia, por exemplo, de um ritual, né, muito presente nas tribos indígenas até hoje, né? Sempre teremos algumas tribos, principalmente aqui no Brasil, que ainda fazem algum tipo de agradecimento pela boa colheita, né? Ou quando alguém morre, ou quando alguma data comemorativa, alguma comemoração que eles queiram, algum agradecimento que eles queiram fazer, eles utilizam através do ritual. E olha para você ver, isso vem lá dos homens da pré-história, né? Nós temos até um exemplo aí, tá? Do Xire-Obá, né? Que é conhecido como Festa do Rei, que foi um espetáculo montado, né, por esse núcleo afro-brasileiro de teatro de Alagoinhas, e que acontecia o seguinte: sentado ao redor dos atores, o público ouve histórias e acompanha danças, cantos e toques musicais, né? Então, olha que interessante, né? Isso me remeteu às
aos meus avós, né? Provavelmente aos avós de vocês também. Muito mais o meu, porque antigamente nós tínhamos essa tradição da oralidade, né? Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe sempre contava histórias antigas para mim, lendas, né? Mitologias, e a minha mãe, enquanto ela contava, ela dançava, ela representava, né? E a gente tem percebido quanto essa questão da oralidade, dessas histórias, essas lendas, né? Estão se perdendo com o tempo, estão se perdendo talvez com essa aceleração, né, da tecnologia e de outras coisas que meio que estão sufocando uma coisa tão importante que a gente precisa estar sempre resgatando, né, essas tradições da oralidade, né, desses contos, né, das histórias antigas. Então é muito importante a gente também estar resgatando isso, tá, gente? Talvez o Acti seja o único grupo musical que trabalha com novos instrumentos, que conseguiu se manter durante já 32 anos juntos, né? E desenvolver uma possibilidade de que mais instrumentos sejam combinados juntos, né? Porque geralmente a pessoa que constrói é o cara que toca. Todos os instrumentos são criações do Marco Antônio Guimarães, que é o diretor do grupo, e ele que fabrica todos os instrumentos. E ele deu sorte de encontrar 3 pessoas que compraram essa ideia, né, de começar a trabalhar com esses instrumentos, desenvolver técnicas de performance talvez que ele mesmo não imaginava que fossem possíveis inventar, né? Eu, Paulinho e o Arthur, a gente vai experimentando, né, uma técnica especial de tirar som de cada instrumento. O instrumento estando pronto não significa que a história está completa, você tem que desenvolver, você tem que passar milhares de horas, centenas de horas ali pesquisando técnicas de performance para tocar aqueles instrumentos. Aí um vai mostrando para o outro, né? Um vai ensinando para o outro. Você tem essa possibilidade de desenvolver, descobrir uma coisa nova e aquilo passa para as outras pessoas e isso vai enriquecendo muito o trabalho, né? Então o Acti é uma combinação muito feliz dessa possibilidade de trabalho em conjunto, né? Agora, quando você pega um violino, de cara, você já tem, como é que é mesmo o arco? Aí o cara tem que explicar e você agora relaxa um pouco. Então, toda uma escola secular, né? Então, tem um peso isso. Piano, a mesma coisa, né? Então, no caso do Acti, a gente teve essa possibilidade de desaprender isso, né? Limpar esses conceitos para poder ter uma relação direta com os instrumentos. Descobrir a capacidade de sons que cada um desses instrumentos é capaz de produzir. Essa liberdade de você poder pesquisar, errar, acertar. E acaba chegando, né, a um resultado. Com o tempo a gente foi percebendo que existe algo essencial para ser dito quando você está tocando, né? Para se transmitir. Eu acho que é essa busca que interessa e é lógico que vai tocar em cada ser humano uma coisa totalmente diferente.